Olá pessoal, nessa aula nós vamos rever algumas coisinhas, bem importantes, dizem respeito às estratégias de introdução. Então, para quem não se lembra, a introdução é extremamente importante, justamente porque ela é o cartão de visitas. Então vamos dar uma olhada em algumas estratégias, beleza? Bora lá! Olha que chique, hein? Caraca, pois é, hein? Vamos lá? Então, algumas estratégias de introdução. Nós vamos trabalhar, então, exatamente com algumas ideias com as quais nós podemos começar o nosso texto. Então, a primeira estratégia, vocês devem se lembrar, isso aqui é só uma revisão, Declaração inicial, isto é, qualquer informação curta, bem sucinta, objetiva, com a qual eu começo o meu texto. Isso dá tempo tranquilamente de o corretor pensar, e eu também como redator, também pensar no como é que eu vou desenvolver essa informação. Então, pode ser uma afirmação ou uma negação, essa é a declaração inicial. Como qualquer instituição, a família passou por inúmeras transformações. É um grave erro a liberação da maconha. Então, veja, dois períodos extremamente curtos, e eles funcionam como uma espécie de entrada para o meu tema, beleza? Não vou ler o texto completo, os parágrafos completos, porque a gente já trabalhou isso em sala de aula. Qualquer dúvida, dá uma olhada, volte a ler o texto para ver se você se lembra dele, tudo bem? A gente vai ver apenas as estratégias, tá? Você pode começar com qualquer uma delas. Segunda estratégia, alusão histórica. Lembra que a gente falou que você pode começar o seu texto por qualquer evento, qualquer acontecimento histórico? Pois é, isso é uma alusão histórica. De preferência, evite aqueles velhos clichês, como nós já falamos, tempos remotos, por exemplo, desde há muito tempo, sempre o homem. Cuidado com essas expressões generalizantes, também chamadas de totalizantes, Ou então com a famosa Revolução Industrial ou chegada dos portugueses, Use de preferência alguma coisa mais específica, Então fale, por exemplo, sobre movimento hippie, festival de Woodstock, o ataque às Torres Gêmeas, passagem da Idade Média para a Idade Moderna, durante o Renascimento, use alguma coisa que seja mais específica para o seu tema. Show de bola? É isso aí. Expressões nominais, como nós falamos, por vírgula ou por ponto, a gente separa determinadas expressões, que são consideradas nominais. Isso é substantivo, adjetivo, alguma coisa assim do tipo. Então, pais, avós, tios, primos, irmãos. Nem toda a família, veja que a palavra família que está em destaque, ela retoma exatamente esses elementos anteriores, Machismo, patriarcalismo e dominação. Essas são algumas, então essas se referem às expressões anteriores. Extremamente importante, interessante esse recurso que a gente utiliza, beleza? Definição, como eu sempre digo, a galera de exatas adora nessa estratégia, que é a definição. O que é alguma coisa, Então aqui, por exemplo, é definido o envelhecimento. O envelhecimento é um processo evolutivo que depende dos fatores hereditários, do ambiente e da idade. Então veja que eu disse o que é envelhecimento. Imagine um tema qualquer do Enem ou de qualquer vestibular, e qualquer palavra-chave pode ser uma palavra, com a qual a gente pode começar. E isso pode ser, inclusive, a definição da palavra, Imagine um tema, por exemplo, como a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, que foi um tema, 2015. Veja que eu posso começar definindo o que é persistência, eu posso começar definindo o que é violência, eu posso começar definindo, inclusive, o que é a própria mulher. Eu posso começar definindo o que é sociedade. Enfim, a definição é conceituar qualquer palavra do ponto de vista do seu significado. E a partir disso, eu vou fazer a minha introdução, beleza? Acontecimento. Acontecimento é, como o próprio nome diz, qualquer evento, qualquer fato que seja recente e que seja, de preferência, publicado pelas mídias. Então, pegue um acontecimento qualquer. Pegue lá, por exemplo, uma invasão, pegue, por exemplo, um ato de violência. Se você quiser colocar, por exemplo, como acontecimento a própria
pandemia, por exemplo, do coronavírus, né, é um fato recente. A diferença fundamental entre acontecimento e alusão histórica, do ponto de vista da estratégia de introdução, é que o acontecimento é sempre um acontecimento recente, né, um fato recente, e o fato histórico é sempre alguma coisa mais antiga, mais remota. Então, se você quiser colocar, por exemplo, as recentes prisões de grandes executivos e políticos no Brasil, pronto, isso é um acontecimento, né? Você vai falar, por exemplo, de Brumadinho, de Mariana, são fatos recentes. Vai falar de alguma coisa que aconteceu especificamente em São Paulo, Rio, por exemplo, Norte, Nordeste, África, né? O que você quiser colocar. Queimadas na Europa, por exemplo, né? Enfim, qualquer acontecimento é sempre, do ponto de vista da estratégia, é sempre importante, né? Porque ele é a nossa porta de entrada para o tema, beleza? Aliás, qualquer estratégia aqui, interessante é sempre aquela que permite, né, de fato, você estabelecer uma ponte com o tema. Então, ela serve para apresentar o tema, beleza? Dados estatísticos, né? Sempre interessante você apresentar o tema quando convém, utilizando números, dados estatísticos, principalmente para você mostrar de fato a realidade. Então, quando você trabalha com números, você produz o que se chama efeito de objetividade, efeito de verdade, que são estratégias para você apresentar a gravidade do seu texto, ok? Então, dá uma olhadinha aí no exemplo, né? Nós temos aí 53 mil redações, por exemplo, tiraram nota 0, né? 104 candidatos tiraram nota máxima na prova de redação. Isso aqui não é recente, né? O ano passado foi exatamente, né, o número metade, né? 53 apenas que tiraram nota máxima, né? É um texto tirado há algum tempo. A citação, essa os alunos adoram, né? Começar com uma citação filosófica, por exemplo. É interessante utilizar a citação, principalmente quando você retoma essa citação e faz dela também argumento, quando você utiliza a mesma ideia, né, o mesmo embasamento teórico lá para a argumentação, ok? Então, John Locke acreditava que a família era a base de sustentação do Estado. Apenas como orientação, não é proibido, claro, fazer isso, né? Mas evite verbo dizer, afirmar, falar. Então, por exemplo, John Locke falava, John Locke dizia, isso aí de preferência a gente evita. Coloca acreditar, defender, postular, por exemplo, né? Coloque verbos que sejam melhores, né, do ponto de vista da precisão lexical. Vamos para o próximo. Alusão cultural, essa é a campeã do Enem. Né? Nas últimas redações nota 1000 a gente vê sempre uma referência ao filme, à literatura, principalmente, né, filme e literatura, né? Black Mirror, por exemplo, o ano retrasado, foi a referência campeã nas redações nota 1000. Né? Aqui você tem um exemplo que é do filme Matrix. Independentemente da alusão cultural, sendo livro, né, obra literária, sendo uma obra, por exemplo, cinematográfica, uma obra artística, por exemplo, né? Então você pode falar de arte, enfim, você pode pegar qualquer coisa que seja vista como de fato uma cultura e a partir dela você faz a apresentação do tema. Refutação e contestação é uma estratégia bem interessante porque já mostra autoria, mostra personalidade, mostra originalidade e mais do que isso mostra uma visão crítica que você tem do próprio tema. Então você já começa refutando uma ideia, negando uma ideia, contestando uma ideia, beleza? Então quando você nega o senso comum, por exemplo, né, ao contrário do que muitos pensam, defendem, né, ou o senso crítico, ou melhor, o senso comum costuma defender a ideia de que, no entanto, é preciso considerar que. Então você começa refutando, mostrando já, né, um senso crítico na sua redação, ok? Comparação, é sempre interessante utilizar a comparação, né, principalmente para mostrar que você consegue estabelecer uma relação de semelhança entre X e Y. Podem ser dois países, duas culturas, duas épocas literárias, duas épocas históricas, duas classes sociais, enfim, veja quais são os dois elementos que vão permitir uma comparação e a partir dessa comparação é que você vai trazer o tema, perfeito? Dá uma olhadinha aí o que nós temos aí. Na primeira, Estados Unidos sendo comparado aí com o Brasil, né? Ou o Brasil sendo comparado com os Estados Unidos, né?
E depois você tem uma referência mitológica, né? Dá uma olhada, a Sísifo coube a penosa missão de levar uma grande pedra até o distante topo de uma montanha. Passava o dia todo executando a árdua tarefa, até que quando vinha a noite era inutilizada, etc. E tal, né? E aí, na segunda parte, você tem a comparação. A angústia e a desesperança passaram então a governar o pobre mortal. Isso ainda faz parte da primeira parte. Agora dá uma olhada na segunda. Igualmente ao castigado Sísifo, o cidadão brasileiro, então veja, Sísifo é comparado a cidadão brasileiro, ou melhor, né, o cidadão brasileiro é que é comparado a Sísifo, né? A relação entre comparação é exatamente nessa ordem, né? É o segundo elemento que é comparado sempre ao primeiro, tudo bem? O primeiro é o ponto de partida. Bom, e aí, por fim, né, nós temos o chamado questionamento, né? Com as inúmeras transformações pelas quais o mundo passou ao longo de sua história, a família e sua constituição não poderiam ficar impunes. Os modelos novos foram um choque para gerações mais antigas, mas permitiram aos mais novos uma maior possibilidade de escolha. Agora vem um questionamento. Dá uma olhada na maturidade que a gente precisa ter para começar a nossa redação como questionamento. Aliás, uma observação interessante é que o lugar do questionamento na introdução é sempre o lugar da tese. Então nós falamos que essa última informação, que é um questionamento, já é o próprio posicionamento, que é a tese, tá bom? Entretanto, muitos ainda guardam a dúvida: será que, tendo em vista a formação do ser humano, tal pluralidade é positiva? Note que, como nós falamos, essa pergunta já expressa o próprio posicionamento, beleza? Então isso é chamada tese. Aliás, vamos fazer algumas observaçõezinhas aqui em relação à tese, né? Vocês devem se lembrar que nós falamos que a tese pode ser analítica, pode ser sintética, a gente vai melhorar isso depois, né? A analítica é quando você traz os argumentos já explícitos, e a sintética, também chamada de sugestiva, é exatamente quando você traz apenas uma ideia geral, tá bom? Essas estratégias todas que nós vimos aqui, né, 11, elas podem ser combinadas, né? Inclusive, você pode trazer na mesma introdução, você pode trazer por exemplo, uma declaração, que foi a primeira que nós vimos, e terminar com um questionamento. Você pode começar com uma alusão histórica e terminar com um questionamento. Você pode começar com dados estatísticos, por exemplo, né? E trazer uma outra tese, enfim. Essas estratégias não são excludentes, isto é, uma não exclui necessariamente a outra, né? Você pode muito bem trabalhar com 2 ou até 3. Beleza, pessoal? É isso daí. Nos vemos na próxima aula, ok? Show de bola. Valeu, abraço para vocês. Tchau, tchau.